Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui do nosso Através da Bíblia, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e vamos continuar aqui na nossa exposição do livro de Colossenses. A gente parou no versículo 6, quando diz, aqui nós temos o Evangelho que chegou até vós, e ele diz: como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, basicamente, o que a gente chamou a atenção, que eu queria retomar antes da gente seguir adiante, é exatamente que para que onde o Evangelho chega, ele cresce e gera frutos, certo? Inclusive, isso seria, inclusive, talvez uma pregação, um estudo bíblico que você poderia dar. Onde o Evangelho de Deus chega, ele cresce e gera frutos. Se ele não cresceu, nem gerou frutos, a gente tem duas opções: ou o Evangelho não foi pregado, ou o Evangelho não foi compreendido ou aceito. E, na verdade, o Evangelho que gera transformação é o Evangelho da graça, não é o Evangelho da lei. É quando nós apresentamos o Senhor Jesus Cristo como aquele que pode perdoar os nossos pecados, que pode transformar as nossas vidas, que pode gerar, de fato, transformação dentro do nosso coração. Seguindo adiante, quando a gente nota aqui os elementos da graça, como eu falei, da graça de Deus na verdade, pela graça de Deus na verdade. E aí a gente chega aqui no versículo 7, nós temos segundo, aqui no versículo 7, nós temos aqui, versículo 7, ele fala: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos falar então agora do versículo 7. Paulo fala desse Epáfras, certo? Segundo fostes instruídos por Epáfras. Então ele vai falar aqui desse Epáfras. E esse Epáfras foi exatamente aquele que ensinou, certo? Que ensinou a esses irmãos sobre o Evangelho da graça, o Evangelho que gera transformação, o Evangelho que tem a escatologia, ou seja, a esperança guardada nos céus, o Evangelho que, por sua escatologia, gera fé e amor no Senhor Jesus Cristo, fé no Senhor Jesus Cristo e amor para com todos os santos, o Evangelho que, por gerar fé e amor fé no Senhor Jesus Cristo e amor para com todos os santos, gera a gratidão de Paulo. O Evangelho que gera todo esse encadeamento aí, ele foi pregado por uma pessoa chamada Epáfras, que pregou lá em Colossos. Provavelmente Epáfras foi quem plantou essa igreja e quem pregou para esses irmãos. Provavelmente ele plantou a igreja. Certamente foi quem pregou, porque está escrito aí: segundo fostes instruídos por Epáfras. É fantástico a gente ver Epáfras sendo esse que é falado isso, porque ele foi o professor, ele foi o mestre, ele foi o pregador, ele foi quem chegou lá e falou. Ou seja, a gente está falando aqui muito sobre e fala-se de fato muito nisso, de que é necessário pregar o Evangelho, de que é necessário a gente falar de Deus e tal, mas isso tudo diz respeito a pessoas. Alguém precisa ir lá, uma pessoa precisou ir lá para que essa transformação lá em Colossos acontecesse. Precisou-se de uma pessoa. Quem foi essa pessoa? Foi Epáfras. Epáfras foi esse que levou o Evangelho da graça, como eu já falei, gerou tudo o encadeamento, que eu não vou repetir aqui. Quem é esse Epáfras? O que se fala dele, certo? E para mim é fantástico também falar-se desse Epáfras por conta da forma como ele é mencionado, certo? São os adjetivos que são usados em direção a ele que me chamam a atenção. Em primeiro lugar, ele é chamado de nosso amado conservo, certo? Nosso amado conservo. Então, Epáfras, como eu falei, provavelmente aquele que plantou a igreja em Colossos,
o missionário que foi lá e pregou o evangelho em Colossos, certamente quem pregou para os irmãos. Os irmãos em Colossos. Beleza. O que é falado dele? Quais são as atribuições, melhor dizendo, quais são os adjetivos, né, que são atribuídos ao nosso querido amado, o nosso querido Epáfras. O que é falado sobre ele? É dito aqui para a gente no versículo 7 ainda. O que é falado sobre ele aí? Ele é um amado conservo, certo? Aqui nós estamos no versículo 6, né? Aliás, versículo 7. Nosso amado conservo. A palavra, certo? Amado conservo. Amado conservo. Agora deu certo. A palavra lá no grego é a palavra syndulos. Certo? Syndulos. Essa palavrinha aí. No português, ela seria escrita mais... aliás, ela seria pronunciada mais ou menos assim. Syndulos. Ah, professor, mas no grego ele não é exatamente assim, tem um jeito de falar diferente. Eu sei, eu também sou professor de grego, mas eu gosto de simplificar aqui. O meu propósito não é ensinar grego para vocês, tem outros lugares onde você pode aprender, inclusive no curso que a gente tem aqui na escola Charles Spurgeon. Mas de toda forma, a palavra, o que eu quero chamar a atenção aí, é porque essa palavra ela é muito bem traduzida no inglês, aliás, no português, porque a gente tem esse syn aí. Esse syn no grego, ele tem uma ideia, aqui ó, syn. Eu estou falando assim, não é para ser chique não, é porque a pronúncia é um pouquinho diferente mesmo. Mas se você fala syn, também não tem problema não. Mas eu só para ser mais característico aqui. Syn. Essa palavra aí, na verdade esse prefixo, né, syn, ele diz respeito ao que a gente lembra, por exemplo, da origem a algumas palavras no português, por exemplo, sinfonia, sincronia, certo? São duas palavras interessantes porque sinfonia tem a ver com o mesmo som, certo? Sons que estão ali ou iguais ou semelhantes. Sincronia tem a ver com o mesmo tempo. Cronos tem a ver com o tempo, né? Então, sincronia é quando as coisas acontecem ao mesmo tempo. Essa equipe, esse grupo musical, ele tem uma excelente sincronia. Nós estamos aqui diante da sinfonia de Beethoven, ou seja, tem a ver com semelhantes sons, semelhantes tempos, no caso de sincronia. Essa palavra conservo seria a mesma como se fosse sim-servo, né? Ou seja, seria uma forma de cooperação, de cooperador que está ali ligado muito proximamente. Ou seja, é alguém que tem os mesmos ideais, é alguém que tem os mesmos propósitos, é alguém que tem o mesmo fim. Ele é amado conservo. Ele é servo juntamente com Paulo. E para mim isso chama muita atenção, porque a palavra servo, lembre aí que essa palavra aí no grego doulos também é uma palavra que significa escravo. Então quando a gente usa servo, eu acho até que é uma palavrinha meio mais ou menos, sabe? Ela serve, mas lembre da palavra escravo que é melhor. Porque a palavra escravo define melhor o que é que a gente está falando. Nós somos os escravos de Cristo, nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Cristo é o nosso Senhor. Mas com aqueles que trabalham junto conosco, eles são conservos. São pessoas que servem juntamente conosco. E é isso que é falado em relação a Epáfras. Epáfras é esse que serve juntamente.
E aí você pode pensar em uma característica de quem serve juntamente com o outro, que alguém pode pensar, não, mas fulano de tal, ele serve, mas é daquele jeito dele, né? Ele tem o jeitão dele, quando ele vem, quando ele quer, ele faz do jeito que ele quiser e tal. Só que a característica de quem serve na obra de Deus é ser um conservo, ou seja, ser um servo que trabalha junto com os mesmos propósitos. Não há espaço, uma vez eu ouvi falar isso e eu até faz sentido a gente replicar aqui, não há espaço para carreira solo no ministério cristão. Não há espaço para carreira solo no ministério cristão. Não há. Ou você é conservo de alguém, ou seja, ou você serve juntamente com alguém, com um grupo, ou você não serve. Porque Epáfras está sendo referenciado porque ele é alguém que serve juntamente com Paulo. Nosso amado, a palavra para amado é a palavra agapetos, certo? Exatamente, agapetos. Nosso amado, nosso agapetos, nosso amado conservo, aquele que serve juntamente. Quanto a nós, né? Ou seja, ele é nosso amado conservo. É isso que Paulo vê em Epáfras. Ele vê em alguém que serve juntamente, no mesmo propósito, no mesmo projeto do Evangelho. Ou seja, levando aquilo que é mais importante para aqueles irmãos, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas não só isso. Além de ser um amado conservo, Epáfras também é um fiel ministro de Cristo. Um fiel ministro de Cristo. E por que a gente tem que chamar a atenção aqui? Primeiro eu quero chamar a atenção para a palavra Cristo. A palavra Cristo está sendo referenciada aí mais uma vez. Lembre que eu falei que a Epístola de Colossenses tem uma característica muito cristológica, tem uma alta cristologia, ou seja, ela chama a atenção para Cristo em uma altíssima medida. Dessa forma, quando a gente tem fiel ministro de Cristo, nós temos alguém que é referenciado pela sua fidelidade a quem? A Cristo. Nós somos ministros de Cristo. Nós somos, a palavra para ministro é a palavra diáconos. Olha aí, que palavra bonita, né? Diáconos, fiel, o nosso fiel ministro de Cristo. A palavra, como eu falei aqui, diáconos. Muito interessante, não é? Então, como eu falei, a palavra é diáconos, certo? Como em português seria assim que ela seria falada. Diáconos. E por que falar sobre isso? Porque o ministro, como sendo esse que é chamado de fiel, não é somente alguém chegar lá e pregar o evangelho. Precisamos de um fiel ministro, um fiel servo, alguém que vai entregar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Ele é chamado de conservo, isso chama a atenção. Mais uma vez, se você notar, ele chama a atenção do fato de que ele é um conservo, ou seja, no ministério, o seu serviço horizontal é de alguém que serve junto, é de alguém que presta atenção no outro, é de alguém que vai e faz juntamente, não somente sozinho, não somente em carreira solo, mas alguém que faz em comunidade, em grupo, com um propósito maior do que simplesmente a glória de si mesmo. E além disso, ele é um fiel ministro. E eu acredito que para que o evangelho ele chegue às pessoas, ele chega, já falamos, precisa ser o evangelho da graça, precisa ser o evangelho precisa ser compreendido. Isso vai gerar frutos. O evangelho precisa ter no seu conteúdo
a vida escatológica, uma esperança guardada nos céus. A gente já falou de tudo isso. Isso gera fé, isso gera amor. Mas tudo isso começa em uma pessoa que vai lá e prega esse evangelho. Quem é essa pessoa? A gente vê aqui, Epáfras, conservo, ministro, fiel. Amado conservo, fiel, ministro. Amado conservo, fiel, ministro. Agora preste atenção, por favor. Eu vou chamar a atenção aqui para amado conservo, para fiel, ministro. O que foi exatamente pelo que Paulo agradeceu a Deus pela vida daqueles irmãos? O que foi? Pelo que ele dá sempre graças a Deus, diante de Deus? Por quê? Pelo que ele agradeceu? Pela fé em Cristo e pelo amor por todos os santos. Ora, fiel, fé. A palavra fiel também está ligada à palavra fé, no original especificamente, inclusive. Fé e fé. E nós temos aqui também amado. E nós temos aqui amor. Consegue notar que há uma relação aí entre fé e amor? Relacionamento vertical. Epáfras é um ministro fiel a Deus, mas ele é um conservo. Assim como o fruto do evangelho é fé em Cristo, vertical, e amor para com todos os santos, horizontal. Até dentro da liderança, até mesmo dentro daqueles que ministram o evangelho para as pessoas, o evangelho que vai gerar frutos, nós vamos ter esses dois elementos aí, vertical e horizontal. Aí você pode dizer, mas eu conheço alguém, um ministro, que ele é um excelente pregador, prega como ninguém, mas ele tem sérios problemas de relacionamentos. Para falar a verdade, são muitos, mas ele prega muito bem, mas ele tem problemas com as pessoas, não resolve, os conflitos que ele já gerou, pelos quais ele passou, não foram tratados. Aí você pensa, poxa, mas essa pessoa deveria ser alguém que, se ela prega o evangelho, ela deveria ser alguém que tem também uma transformação de vida nela mesma. Ou seja, o evangelho, ele transforma de forma integral não só aqueles que ouvem, mas também aquele que prega. Para que o evangelho chegue à vida das pessoas e gere essa transformação, ele precisa ser pregado por um fiel ministro que tem a sua vida transformada. O evangelho transforma a vida não somente daqueles que ouvem, mas também daquele que fala. Então eu quero chamar sua atenção aqui exatamente para isso, porque se você prega o evangelho, se você é um pregador, se você é um professor da escola dominical, professora em algum contexto na sua igreja, nesse sentido, você precisa entender que se nós pregamos, nós também precisamos ser transformados. Não há possibilidade de nós pregarmos o evangelho e não sermos transformados, a não ser que nós não tenhamos entendido o evangelho ou o evangelho que nós pregamos não é o evangelho verdadeiro. É muito curioso. Anote isso. Deus vai provar aquele ou aquela que ensina a sua palavra naquilo que tal pessoa ensina. Então, se você vai pregar sobre o amor de Deus, é bem provável que Deus vai provar você na sua própria fé no amor de Deus. É bem provável que se você for pregar sobre a graça de Deus, que Deus vai provar você se você de fato crê na graça dele.
E eu poderia seguir aqui adiante, mas o que eu quero chamar a sua atenção é, se você vai falar sobre esperança, é bem provável que Deus vai ver se você realmente acredita na perseverança. Se você vai pregar sobre o fruto do Espírito, é bem provável que Deus vai provar você e tentar fazer você entender que você precisa ser transformado pelo Espírito. A transformação que o Evangelho traz sobre os ouvintes, ela também deve trazer sobre o pregador. A transformação que o Evangelho gera nos ouvintes também é uma transformação que deve acontecer na vida daquele que ensina. Para mim, se você ainda não entendeu que amado conservo e fiel ministro são duas palavrinhas que no caso aí são adjetivos, mas que têm a mesma raiz, e que a fé em Cristo e o amor para com todos os santos também se respeitam ao relacionamento vertical e horizontal, o que queremos entender aqui é que o Evangelho transforma uma comunidade completamente, desde os seus professores, desde os seus mestres, desde os seus pregadores até os seus ouvintes. O Evangelho transforma uma comunidade inteira. Então, se ele não está transformando uma comunidade, é porque ou alguém não está entendendo, ou alguém não está pregando o Evangelho corretamente. Mas se esse Evangelho é pregado, ele transforma os ouvintes e ele transforma os pregadores, os professores, as professoras. Deus transforma pelo Evangelho. Isso é o que a gente vê aqui na vida de Epáfras. Amado conservo e fiel ministro. E o que é que acontece com relação a esse Epáfras, certo? O que é que acontece? Ele é um fiel ministro de Cristo. Ele é um fiel ministro de Cristo. Ele não é um fiel ministro da comunidade tal. Ele não é um fiel ministro de tal lugar. Ele é um fiel ministro de Cristo. Ele é um fiel diácono, diáconos, ou seja, um servo fiel da pessoa de Cristo. Ou seja, ele tem essa identidade com ele. E a gente tem o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito, certo? É importante a gente notar essa questão aí também. Então, no que diz respeito ao que ele fala, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito, na verdade o que a gente tem aqui é o próprio Epáfras. Isso aqui ainda no versículo, aliás, isso aqui é versículo 8, certo? A gente tem o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Quando ele diz aqui, nos relatou, é claro que ele está falando o qual, ele está falando do Epáfras, certo? Então, basicamente, foi Epáfras que chegou até Paulo e está lhe dando uma espécie de relatório missionário. Ele está dizendo para Paulo, olha, Paulo, foi isso que a gente fez lá na igreja, a gente plantou essa igreja aqui. Eu estou, claro, usando as palavras de hoje, mas basicamente seria isso. Olha, Paulo, eu plantei essa igreja, preguei o evangelho para esses irmãos e foi esse resultado que gerou disso, ou seja, foram esses frutos que foram gerados a partir desse trabalho que foi feito, o que? Pregação do evangelho, e com tudo isso, isso gerou fé nesses irmãos, o amor deles por todos os santos e tudo isso que a gente falou. Mas maravilhosamente o que a gente percebe é que o que é que Paulo diz que Epáfras falou para ele. Epáfras falou do amor no Espírito. Então foi isso que lembrou, que fez com que Epáfras lembrasse e relatasse a Paulo. Olha, Paulo, eu preguei para esses irmãos, o fruto do evangelho veio em relação a eles, e eu estou aqui falando para vocês porque eles têm um amor no Espírito. Ou seja, no Espírito Santo, a ideia é exatamente essa. É um amor que não é de fora, aliás, é um amor que não é exatamente de fora para dentro, não é um amor simplesmente da boca para fora. É um amor no Espírito, certo? Então, o amor que é no Espírito, ele não pode ser fingido, ele não é um amor que é meramente fabricado, manufaturado. Ele é um amor que sim é verdadeiro. E é desse amor que Paulo fala exatamente aí com relação
ao que Epáfras falou para ele. E o que certamente gostaríamos de ouvir, por exemplo, se alguém fosse falar ao nosso respeito para um apóstolo. Se o nosso amor para com as pessoas é um amor da boca para fora, é um amor superficial, ou é um amor no espírito, um amor de dentro para fora, um amor transformador que somente o Espírito Santo pode gerar no nosso coração. É isto, espero que você tenha entendido os pontos que a gente colocou aqui. Na próxima aula a gente continua. Que Deus nos abençoe. Valeu!